Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre a participação do Brasil na Guerra das Malvinas, em 1982. O Brasil teve uma participação extremamente discreta durante o conflito entre a Inglaterra e a Argentina. A Inglaterra, ela possui as ilhas Falklands, como eles chamam, há muito tempo, desde o século XIX, e os argentinos reivindicam as ilhas. Em 82, a Argentina passava uma crise econômica, estava sob a ditadura militar. A junta militar, liderada por Leopoldo Galtieri, via que a economia argentina estava fracassando, o povo estava ficando cada vez mais distante dos militares. E eles praticamente fizeram um banho de sangue, a guerra suja, dentro da Argentina. Então eles precisavam de um inimigo externo. Escolheram a Inglaterra, porque a Inglaterra, eles acreditavam que não ia poder reagir contra uma invasão rápida das ilhas. E contavam com o apoio americano. Eles acreditavam que os americanos eram aliados naturais dos Estados Unidos, que os americanos dariam apoio ao seu principal parceiro contra o comunismo na América do Sul. Porque a Argentina, nessa época, mandava militares para El Salvador e Nicarágua para fazer escolas de tortura nesses locais, ensinavam como a guerra revolucionária devia ser combatida, principalmente nessa parte da tortura, do interrogatório, ações secretas, coisas que eles faziam dentro do seu próprio país. Só que o governo de Margaret Thatcher, o Império Britânico, contra-atacou. E a primeira coisa que ela fez foi convencer o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a largar os argentinos. Então, esse apoio americano parou. Então, os argentinos ficaram sem material militar americano, europeu. Ela conseguiu fazer com que toda a Europa boicotasse o equipamento militar para a Argentina. Então, eles recorreram a quem? A União Soviética, a Cuba, a Líbia de Muammar Gaddafi. Numa contradição assim sem par. Isso foi descoberto pelo Serviço Secreto Brasileiro, que quebrou a criptografia da chancelaria argentina aqui no Brasil. Então, o governo brasileiro, que era também um regime militar, era o Figueiredo, o presidente Figueiredo, ficou extremamente preocupado e mandou o SNI descobrir o que estava acontecendo. Então, agentes brasileiros foram para a Argentina para saber o que estava acontecendo, porque também havia um problema de forças argentinas atacarem o Chile por causa do canal de Beagle. E a presença de equipamento militar soviético dentro da América do Sul era muito perigoso para o Brasil. Por exemplo, a rota que a Líbia faria para trazer mísseis soviéticos, SAM-6 e SAM-7, ela ia percorrer Trípoli, as Ilhas Canárias, Recife, aqui no Brasil, até Buenos Aires. 5 voos de Boeing 707 das aerolíneas argentinas foram feitos e mais de uma centena de mísseis foram entregues. Os brasileiros ficaram vigiando ainda o programa nuclear argentino. O Centro de Informações da Marinha informou que negociações entre a Argentina e a Rússia previu o envio de centenas de quilos de urânio enriquecido para Buenos Aires. Isso o Brasil não podia deixar. Então, o Brasil começou a trabalhar para boicotar essa coisa, porque tinha que passar pelo Brasil. O Brasil fechou o espaço aéreo brasileiro para os países que estavam em conflito. Nem Inglaterra, nem Argentina podia transportar armas pelo espaço aéreo brasileiro e nem navios podiam aportar nos nossos portos. O Brasil fechou essa circulação. O Brasil deu apoio à Argentina, um apoio diplomático. O governo
o general Figueiredo sempre apoiou as reivindicações argentinas, mas não mandou nenhum tipo de tropa para a Argentina. O Peru mandou 2 esquadrilhas de caça para combater nas Falklands. E até alguns pilotos de caça peruanos foram resgatados. Voluntários do exército, também boliviano, foram combater nas ilhas. Eles não chegaram a embarcar, porque a situação argentina nas Ilhas Falklands foi uma verdadeira vergonha, né? E o Brasil também interceptou um bombardeiro Vulcan que estava na missão de ataque às Ilhas Malvinas. Esses bombardeiros Vulcan, eles passavam pela ilha de Assunção e fazia 3 reabastecimentos, 3 para ir e 3 para voltar. Isso foi no dia 3 de julho que aconteceu, durante um reabastecimento, um acidente. O avião que estava voltando no bombardeiro em Porto Stanley até a base de Ascensão, ele não conseguiu voltar. A tripulação tentou se livrar do material sensível, jogou no mar. Todo que era documento, essas coisas foram jogadas no mar. E tentou também se livrar dos mísseis, que eram mísseis anti-radar, para poder pousar aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, no Galeão. O pouso no Rio, o avião foi rendido e ele foi interceptado por caças F-5 da Força Aérea Brasileira, que deram o código Rojão de Fogo. Rojão de Fogo quer dizer que a missão é real. Então os aviões da FAB partiram para escoltar o bombardeiro Vulcan. O bombardeiro Vulcan, ele conseguiu jogar no mar um dos mísseis, mas o outro míssil ficou sem poder ser lançado, ficou preso na asa do avião. Então, quando ele voltou e pousou aqui no Rio de Janeiro, a FAB recolheu esse míssil. A tripulação ficou detida por um tempo. A Argentina e a Inglaterra protestaram. A Argentina queria que os prisioneiros ingleses fossem para Buenos Aires. Os ingleses queriam que eles fossem soltos imediatamente, mas o Brasil deteve o pessoal por um tempo. Eles ficaram detidos por um tempo. O míssil foi retirado, fizeram engenharia reversa no míssil. Dizem que esse nosso míssil anti-radar, que foi desenvolvido pelo Brasil, é uma cópia do míssil americano. Depois, secretamente, eles devolveram o míssil para os ingleses. A FAB, o serviço secreto da FAB, devolveu o míssil sem muito alarde. As pessoas não viram isso. O Brasil também deixou com os argentinos aviões de patrulha, os famosos bandeirulhas, com tripulação brasileira, porque você pode mandar o avião, mas o treinamento precisa de anos para aquele pessoal ficar bem treinado na arma. Então, o Brasil participou de forma velada nas ações da Guerra das Falklands Malvinas. E no dia 6 de julho, depois de 22 dias de conflito, a Argentina se rendeu. As Falklands passaram definitivamente para o governo inglês. E foi uma vergonha, a junta militar caiu e o Brasil ficou com a potência militar mais forte aqui na América do Sul. E essa foi a participação que o Brasil teve durante a Guerra das Malvinas, as Falklands Malvinas. Pouca gente lembra disso, pouca gente sabe. Isso está muito nesse livro aqui, que é um livro muito interessante sobre o conflito. Vocês podem ainda procurar esse livro aí, que é um livro muito interessante. E muita coisa está agora sob domínio público. Essa documentação do Arquivo Nacional já liberou. Então vocês podem procurar essa documentação sobre a participação brasileira, secreta brasileira, do Arquivo Nacional. Isso está online, essas coisas já estão online, vocês já podem procurar. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos
no próximo.